Boa tarde. É uma honra poder presidir a conferência especial no âmbito desse 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional Público. Gostaria de dar boas-vindas a todas as ouvintes, a todos os ouvintes que estão aqui presentes, e gostaria principalmente de dar as boas-vindas ao nosso renomado conferencista, que falará hoje sobre a integração regional sul-americana na perspectiva da substituição da Unasul pelo ProSul, um tema muito atual, muito relevante. O professor William Paiva Marques Júnior, que se encontra aqui conosco, é especialista, mestre e doutor pela Universidade Federal do Ceará, é professor adjunto nível 1 do Departamento de Direito Privado da UFC, professor na disciplina Direito Civil 1, Obrigações, Direito Civil 5, Coisas, e Direito Agrário. Foi advogado júnior da empresa de Correios e Telégrafos, e desde 2019 ocupa a função de assessor do gabinete do reitor da Universidade Federal do Ceará. Professor, boa tarde. Gostaria de abrir os trabalhos dando-lhe as boas-vindas. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com a professora Elisa, a gente se conhecendo ainda que virtualmente, não é, professora? Agradecer ao gentilíssimo convite formulado pelo querido professor Wagner Menezes, da USP, e queria aqui trazer esse debate, assim, eu diria, introdutório, né, sobre os aspectos do multilateralismo regional sul-americano, com enfoque especial na Unasul e no ProSul, nessa passagem de blocos que a gente tem entre a Unasul e o ProSul. Posteriormente, eu posso enviar um texto que eu escrevi sobre o tema para todos, vai ser um prazer compartilhar essa pesquisa, né? E a gente tem uma realidade muito complexa nos países da América do Sul. A gente tem uma enormidade de fatores que desafiam a efetividade dos processos integracionistas. Então, tanto a Unasul quanto o ProSul, eles têm uma série de entraves que dificultam essa efetividade do processo. E aí, como a gente poderia colocar no plano prospectivo, para efeito de ampliação desses mecanismos, nós propusemos a necessidade de aprofundamento do constitucionalismo e da cidadania. Esses três pilares seriam fundamentais para aprofundar tanto a Unasul quanto o ProSul. Então, esse é digamos assim, o mote da nossa pesquisa. Essa pesquisa também, ela propõe a seguinte indagação: como se dará o futuro da integração regional sul-americana? A gente foi brindado anteriormente aí com a excelente palestra ministrada pelo professor Carlton Winter sobre o Mercosul. Então, a gente observa que, paulatinamente, a América do Sul, ela foi passando por uma série de blocos de integração. E também observamos que esses blocos, eles ficaram muito aquém dos seus planos de integração. E aí a gente tem, qual é o futuro da Unasul? Eu diria que o futuro da Unasul é um fracasso, infelizmente. Inclusive foi o tema da minha tese de doutorado, e quando eu tive em Quito, na última vez, que é a sede da Unasul, inclusive o prédio que foi sede da Unasul, ele está em processo de retomada pelo Equador. Então, eu saí extremamente chateado, que eu digo, oh, meu Deus, minha tese de doutorado virou pó. E aí eu passei a ser instigado a estudar o ProSul, que seria o processo subsequente à Unasul. Também é interessante a gente ter em mente que o constitucionalismo e a democracia são conceitos distintos. A gente pode ter regime democrático sem Constituição, e também pode ter regime com Constituição sem democracia. E a Venezuela seria um exemplo de país que faz parte, né, da Unasul, não faz parte do ProSul, de país constitucional, mas não democrático, dentro dessa lógica, e essa não democracia ela vai impactar a efetividade do processo de integração. E aí a gente tem, na perspectiva do multilateralismo, uma série de intercorrências
no início do século XXI, como, por exemplo, a guerra ao terror, que foi promovida inicialmente pelos Estados Unidos, a estrondosa ascensão econômica chinesa, não apenas no entorno asiático, mas em nível global, também a crise financeira sistêmica de 2008, e todos esses fenômenos, eles fazem surgir uma nova realidade integracionista. O Brasil é uma potência regional, ainda que muitas vezes o Brasil não se dê conta da sua dimensão enquanto potência regional, e muitas vezes a diplomacia brasileira, a gente vai já chegar nesse ponto, ela não consegue albergar a grandeza que o Brasil tem no plano das relações internacionais. O marco de criação do ProSul foi em 2019, uma reunião realizada em Santiago, capital do Chile, reunindo alguns dos países, perdão, os presidentes de alguns dos países sul-americanos, Argentina, Brasil, Chile, que era o anfitrião, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru. E também tivemos como antecedente do ProSul um projeto que tinha uma proposta muito mais ousada, mas que ficou no meio do caminho, que foi a Unasul. Era um projeto extremamente ousado, que não conseguiu abarcar todas as suas potencialidades e não conseguiu assimilar a ideia de integração, partindo-se da premissa que o termo integração envolve a questão da totalidade. Não tivemos totalidade na Unasul. A Unasul, ela foi criada inicialmente em 2008, o seu antecedente foi a chamada CASA, o antecedente de criação da Unasul. Também contextualizo que houve a criação de um Conselho Sul-Americano de Defesa, o chamado CDS, no âmbito da Unasul, que também funcionava, né, como uma espécie de instância subregional da OEA, a Organização dos Estados Americanos, mas essa fragmentação que existe na América do Sul, ela reverberou aí no plano da efetividade da Unasul, reverberou de modo a dificultar o processo, o êxito do processo integracionista. Quando a gente compara, por exemplo, a integração regional sul-americana, que é meu foco de pesquisa, com o grande modelo integracionista, que é a Europa, a gente observa que a integração europeia ela é muito mais convergente. E a integração europeia, ela começou por um aspecto econômico até reverberar nos outros planos. Ao passo que a integração regional sul-americana, ela começa com outros vieses, ela começa com outras vertentes, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade, a questão energética, a questão ambiental, aquífera, até chegar no plano econômico. Então, são dois modelos díspares, tendo em vista que a União Europeia, ela parte dessa premissa inicialmente econômica, ao passo que os projetos integracionistas regionais sul-americanos, eles sempre partem de outros aspectos não econômicos e tendem a chegar ao econômico, né? Como o caso do Mercosul, por exemplo, que hoje a gente sabe que o Mercosul é o que chamamos de união aduaneira imperfeita, porque o Mercosul também não atingiu os seus objetivos prospectados. Dentro dos países da América do Sul, também existe fortes assimetrias. A gente tem países mais desenvolvidos, inclusive um dos países que está em processo de emergência no sentido de ascendência é a Colômbia, que contou muito com a ajuda estadunidense, especialmente no combate às Farc, né, as chamadas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Isso aí fez com que o país ele passasse por um processo de progresso maior do que outros, e também tem uns países assim com extremos déficits econômicos, como é o caso, por exemplo, da Venezuela e também da Bolívia, que hoje se encontra numa situação, eu diria até menos preocupante do ponto de vista econômico do que a Venezuela, não do ponto de vista político. E a gente tem essa instabilidade crônica, que é a tônica da pobreza, da desigualdade, do tráfico de entorpecentes, dos problemas ambientais, dos problemas de integração do ponto de vista de transporte. A gente não tem, por exemplo, voos diretos da América do Brasil para as principais
capitais da América do Sul. Isso é muito difícil, agora na pandemia, então nem se fala. Quer dizer, existe uma dificuldade de integração. Por exemplo, eu agora não estou em Fortaleza, eu estou de férias, mas Fortaleza, né, onde eu moro, tem mais voos diretos para a Europa do que para os países da América do Sul. Isso denota o quê? A falta de integração que nós temos com a América do Sul. Então, isso passa pelo aspecto do transporte, isso dificulta esse projeto, o êxito desse projeto integracionista global. Então, diria assim, desafios à efetividade dos projetos de integração. O que é que a gente observa também? Que o ProSul, ele nasce como um modelo de projeto antitético, ou seja, concorrente à Unasul. Inclusive, existe uma questão ideológica envolvida. Alguns autores falam que... Perdão, estou um pouco gripado. Mas, assim, alguns autores falam que o ProSul seria um projeto mais, abre aspas, de direita, ao passo que a Unasul seria um projeto mais, abre aspas, de esquerda. Então, há quem diga que a política diplomática do processo de integração, ela também acompanha essas mudanças ideológicas dos projetos. E esse é um tema que eu diria muito delicado. Por exemplo, quando eu tive em 2016 fazendo entrevista no Itamaraty, em Brasília, com um diplomata brasileiro, eu fiz essa indagação a ele sobre se existiria um viés ideológico na política diplomática, na política externa brasileira. E ele simplesmente me disse, eu não vou responder. Então, quer dizer, é uma situação assim, muito delicada a gente perscrutar se existe realmente uma ideologia ali nos processos de integração regionais sul-americanos. É tanto que o ProSul ele surge agora em 2019, com o novo governo, que anteriormente era pautado principalmente pela Unasul. Mas os próprios agentes envolvidos, eles não são muito claros nesse sentido. Então, não estou fazendo análise meritória de quem é pior ou melhor, mas existem análises, digamos, de ideologia por trás da efetividade desses processos todos. As instituições, elas também têm um processo importante na integração regional sul-americana. Por exemplo, o artigo 18 do Tratado Constitutivo da Unasul, ele prevê a necessidade de participação dos cidadãos no processo de integração regional sul-americana, algo que a gente nunca encontrou. O processo de tomada de decisão também é bem complexo. Os documentos todos, tanto do Mercosul, da Unasul e do ProSul, dizem que as decisões são tomadas, abre aspas, por unanimidade. Também tive a oportunidade de entrevistar um diplomata brasileiro sobre o que significa unanimidade, e quando ele foi questionado sobre isso, ele disse que unanimidade, que consenso, que é o termo utilizado, significa unanimidade. E eu tenho dúvida se realmente consenso significa unanimidade ou seria meramente uma decisão majoritária, tendo a crer que seria mais uma decisão majoritária e não no sentido de que seria unanimidade, né? Mas todos os documentos eles falam em consenso e alguns interpretam que esse consenso seria unanimidade. A Unasul também ela teve, reverberou nos aspectos de defesa, nos aspectos energéticos, culturais, sociais, ambientais, democráticos, aquíferos energéticos, assim, uma série de situações que a gente nem imagina que passou ali pelos tratados da Unasul, principalmente pelo Tratado Constitutivo da Unasul de 2008, certo? Especificamente sobre o ProSul, a gente também teria o chamado Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, que é o nome técnico do ProSul, que foi criado, né, em 2019. Ele tem uma tendência de aproximação dos Estados Unidos, assim, digamos que é um bloco que procura manter uma relação privilegiada com os Estados Unidos, e a gente também questiona até que ponto esse alinhamento ele pode ser benéfico ou ele pode vir a atrapalhar o processo de integração regional sul-americano. Então, o papel dos Estados Unidos também não merece ser menosprezado. Uma outra questão que também merece ser melhor aquilatada é o chamado soft power, desenvolvido pela diplomacia brasileira, principalmente a partir da década de 1980,
Um outro aspecto também que caracteriza o PROSUL é o total isolamento da Venezuela, tanto que a maioria dos países do PROSUL, eles não reconhecem o presidente Nicolás Maduro como sendo o atual governante lá da Venezuela. Eles entendem que o líder oposicionista Juan Guaidó, que se autoproclamou como presidente interino, seria o legítimo representante da Venezuela. Então, obviamente, a Venezuela também não aderiu ao bloco e sofre, né, uma série de embargos dos países do PROSUL. Falo ainda uma crise, assim, tem uma passagem que eu acho muito interessante do Gabriel Garcia Marques, né, o nosso Prêmio Nobel de Literatura de 1982. O Gabriel Garcia Marques, ele diz assim: a independência do domínio espanhol não nos colocou a salvo da demência, porque a América do Sul, ela sempre vem passando por esses processos de fluxos, influxos, avanços e retrocessos que implicam em muitas vezes, em uma total incompatibilidade de projetos. Quer dizer, países vizinhos que não mantêm uma relação diplomática minimamente satisfatória. Hoje, a Unasul ela foi esvaziada, ela só é composta por Bolívia, Suriname, Uruguai, Venezuela e Guiana, certo? São os únicos países que compõem a Unasul. Lembrando que outrora ela foi composta pelos 12 países da América do Sul. Lembrando que a Guiana Francesa, ela não é país da América do Sul. Lembrando que a Guiana Francesa, ela é um território francês, ela é um pedacinho da União Europeia, aqui na América do Sul. Então, obviamente que ela não poderia fazer parte da Unasul, né? Mas que hoje, como eu falei, ela está extremamente defasada, a Unasul. E a gente também tem esse processo de coordenação, cooperação, integração regional, que também deve respeitar a integridade territorial dos estados. Também deve haver o respeito à cooperação, à necessidade de democratização das relações. E aí, os números 4 e 5 da integração regional da América do Sul, eles falam da necessidade de projetos conjuntos em matéria de energia, saúde, defesa, segurança, combate à criminalidade e também prevenção e resposta a desastres naturais. Atualmente, a presidência pro tempore, a PPT, do PROSUL é ocupada pelo Chile, que vai ser sucedido pelo Paraguai. Também existiu essa suspensão de participação da Unasul quando os países aderiram ao PROSUL, e essa suspensão da Unasul, quando da adesão ao PROSUL, se deu de forma conjunta pelo Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru. Lembrando que o papel da Argentina ele é fundamental para o êxito do PROSUL, e que quando o PROSUL ele foi pensado, existia o governo do Maurício Macri, hoje é o Alberto Fernandes, e a gente também não sabe que rumo o atual governo da Argentina pretende direcionar para o PROSUL, certo? Depois eu falo aqui desses aspectos mais ideológicos. O aspecto da democracia pluralista é algo que precisa ser aprofundado, é algo que precisa ser melhor aquilatado pelos países da América do Sul, principalmente se a gente considera que não existe unanimidade. A democracia ela é o governo das divergências, ou seja, é o governo onde as pessoas devem gozar de liberdade, de plenitude na defesa dos seus interesses, e eu acho que esse aprofundamento da democracia, ele é fundamental para o êxito de qualquer projeto integracionista, mas especialmente do PROSUL, formado por países com realidades tão complexas e díspares, e também eu tenho certeza que a América do Sul, por meio do PROSUL, ela vai ser um campo fértil para as diversas iniciativas de cooperação e integração regional, considerando que no passado nós já tivemos a LAUC, a LAD, o Mercosul, a Aliança do Pacífico, a Unasul, e por hora temos também, né, o PROSUL.
apesar de muitos desses processos eles terem ficado realmente muito aquém das suas realidades prospectivas, do que se projetou, do que se prospectou para esses projetos. Então, assim, como desafios aos países da região, a gente coloca a necessidade de defesa inquebrantável do regime democrático, a necessidade de desenvolvimento socioeconômico, o combate à criminalidade, ao Estado Democrático de Direito, a necessidade de reforçar os pilares do Estado Democrático de Direito, da cidadania, do meio ambiente. A gente sabe que a América do Sul ela é o grande celeiro do mundo e também é uma das regiões que mais concentra água no mundo. E a necessidade também de desideologização de qualquer projeto integracionista. E sim, a gente se firmar por critérios técnicos. Apesar de que, atualmente, a gente tem uma outra vertente diplomática que muitas vezes se pauta por critérios assim mais ideológicos do que propriamente técnicos. Do ponto de vista, eu diria, prático, nós tivemos agora, com a pandemia do coronavírus, a Covid-19, uma declaração conjunta dos presidentes do bloco, capitaneada pelo Chile, obviamente, né, que é o atual presidente aí do Prosul, estabelecendo critérios de combate ao coronavírus e também para que haja diagnósticos confiáveis e informações epidemiológicas sobre o quadro pandêmico. Lembrando que, em todos esses processos, quer seja Mercosul, Unasul ou Prosul, o Brasil ele vai ostentar um papel extremamente relevante, necessário à efetividade de toda e qualquer projeto que se desenvolva para facilitar a cooperação regional sul-americana e a gente consiga, com maturidade e com técnica, ampliar e estabelecer novos horizontes para o multilateralismo regional sul-americano. Enfim, as minhas palavras eram essas. Eu agradeço a todos e todas pela gentileza e pelo carinho, ainda que virtuais. Me coloco à disposição aqui para o debate, que eu acho que é sempre o melhor de tudo. Gostaria, então, de abrir o chat para perguntas ao professor William Paiva Marques Júnior. Enquanto os nossos ouvintes eles formulam as perguntas, eu gostaria de formular eu mesma sobre sua pesquisa doutoral. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a discussão relacionada à viabilidade da Unasul. Gostaria de saber um pouco mais relacionado a isso, a essa emergência do Prosul, e vou inserir aqui também uma dúvida, que foi uma pergunta que foi trazida pelo Gabriel Valácio, que coloca que a explanação foi excelente e pergunta se as características dessas organizações elas podem inferir na aplicabilidade dos seus reais princípios. Bem, respondendo primeiro à professora Elisa, eu creio o seguinte, professora, que a gente, infelizmente, a Unasul, ela é um projeto que ficou no meio do caminho. Eu tive a oportunidade, né, como eu disse, de vivenciar isso quando eu tive da última vez no Equador, participando de um congresso, em que você chega lá, não tem mais presidente, o pessoal que trabalha lá na Unasul, eles se sentem esvaziados. Então, eu acho que a palavra é essa. A Unasul ela foi totalmente esvaziada em seus projetos, em suas possibilidades de ampliação. Então, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, né, porque foi o tema da minha tese de doutoramento lá na UFC, creio que a Unasul é um projeto que não vingou e não vingará, lamentavelmente. Com relação ao que o Gabriel indagou sobre essa questão da polarização ideológica na criação dessas duas organizações, eu vou dar minha impressão pessoal, Gabriel. Eu particularmente penso que sim, que essas, diria, polarizações, que foi o termo que você usou, elas interferem sobremaneira no êxito dos projetos integracionistas, e é lamentável. E o que eu acho pior de tudo é que não existe uma política clara. Quando, por exemplo, você procura as pessoas do Itamaraty, elas nunca vão dizer, a gente se guiou por um critério
digamos, ideológico, um critério político. Eles sempre dizem, não, isso aqui se deu por critérios técnicos, e a gente sabe que, na maioria das vezes, não é bem assim. Existe todo um contexto de disputa de espaço, de disputa por interesses políticos, interesses econômicos, que estão ali nos bastidores e a gente não consegue acessar. A gente não consegue detectar, né? A palavra é essa. Eu gostaria de saber se nós temos mais acadêmicos aqui que gostariam de formular perguntas. É um tema interessantíssimo e importante sobre a maneira, pensando a integração regional sul-americana e principalmente com relação ao posicionamento do Brasil perante a nossa região. Bom, na ausência aqui de mais questionamentos, eu gostaria então chegou aqui um questionamento. O Marcos Souza pergunta se em algum momento o ProSul busca a integração também na parte ambiental. Sim. A questão ambiental, Marcos, ela é muito importante aqui. Marcos é nosso aluno lá da UFC, um abraço, querido. A questão ambiental ela é muito importante aqui no ProSul, especialmente com a delimitação de tratados voltados aos aspectos da sustentabilidade e a sustentabilidade ambiental no plano energético, no plano aquífero e no plano da preservação. Infelizmente, a gente também observa um enorme divórcio entre teoria e prática. Essa questão recente das queimadas da Amazônia, que tem reverberado do ponto de vista internacional, o Brasil queimadas da Amazônia, a gente também observa que o que está no tratado muitas vezes não consegue acompanhar o que está na realidade empírica dos países. Infelizmente, é um grande divórcio entre teoria e prática. Sim, Marcos, existe a questão ambiental, mas bem, eu diria, divergente do que vem ocorrendo no ponto de vista empírico. Professor William, nós temos mais uma pergunta do Rafael Rocha, que gostaria de saber se há alguma diretriz mais evidente na polarização ideológica do ProSul direita, algum objetivo de declaração ou algo semelhante. Perdão, professora Elisa, eu não pude ouvi-la. Sim, perdão, professor. Nós temos mais uma pergunta do Rafael Costa sobre se há alguma diretriz mais evidente de uma polarização ideológica do ProSul à direita, ou algum objetivo, declaração ou algo semelhante. Rafael, essa constatação, ela se dá especialmente tendo em vista o contexto em que se deu a criação do ProSul, que foi no atual governo do presidente Jair Bolsonaro, junto com o chanceler Ernesto Araújo, que também tem uma visão bem voltada para os interesses dos Estados Unidos, escreve muito nessa área. Então, quando se diz desse viés ideológico, ele se deu mais por contextualização dos agentes promoventes desse processo, que foi, na época, o então presidente argentino, Maurício Macri, e, no caso brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro. Então, se essa constatação ela não se dá por meio dos documentos, das questões escritas, ela se dá mais por um contexto de agentes envolvidos, o perfil dos agentes envolvidos. Tá bom, Rafael? Professor, eu gostaria de fechar o chat para perguntas e agradecer pela brilhante conferência, por termos perpassado aqui os desafios do processo de integração,
da tomada de decisões, das questões ideológicas relacionadas com a substituição da Unasul pelo ProSul, e principalmente com as relações multilaterais da América do Sul. Muito obrigada. O senhor gostaria de fazer alguma última consideração? Agradeço muito gentilmente as perguntas que foram formuladas, os elogios, as críticas, são muito... A Débora Santana também foi minha aluna lá na UFC. Muito obrigado, querida, aqui pelo carinho. Então, a nossa turma teve uma simbiose muito boa, né? Beijo grande. O Matheus aqui também está perguntando, né, quais seriam as perspectivas dessa suposta liderança, o Marcos aqui também. Então, professora, eu só tenho a dizer que foi um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente, espero que essa pandemia passe, que a gente se conheça ao vivo, e mandar um beijo aqui para os meus ex-alunos, ora presentes, o Marcos, a Débora, e também para o querido professor Wagner Menezes. Muito obrigado a todos e todas, espero que a gente lance a semente e venha a estudar com mais vagar, com mais profundidade, o ProSul, que eu acho que é o futuro que temos para esse momento. Muito obrigado a todos e todas.